Nós vamos falar um pouquinho de segurança e eu vou dar um enfoque um pouco diferente das outras pessoas. Todos vocês são técnicos, eu respeito isso e, na verdade, muitas das coisas que as pessoas mostram são encontráveis na internet. Eu vou falar algumas coisas que alguns já sabem, depende do nível, né, de desenvolvimento. Quem já souber, desculpa, mas é importante que a gente reforce isso. E vou falar algumas coisinhas que é bom chamar atenção e que não está em nenhum lugar da internet, ok? Meu nome é Marcos Tupinambá, fazendo uma breve apresentação por que eu vim parar aqui, né? Eu sou bacharel em Direito, especialista em Segurança da Informação, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB, membro do Conselho da União Europeia, na comunidade Cybercrime Octopus, da Comissão de Segurança da Informação da BNT, do INEP, do Ministério da... ganhei o MVP aqui, o prêmio na categoria Enterprise Security desde 2011, professor da Escola Superior de Advocacia, investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, professor de crimes eletrônicos da Academia de Polícia, fundador do Laboratório de Crimes Cibernéticos e agora eu estou montando um laboratório para o estado inteiro, ok? Eu tento buscar a tecnologia, a legislação e o comportamento numa coisa só. Por quê? Às vezes a gente tem a técnica, né? Tem a tecnologia e tal, e o que acontece? Quando você ignora a legislação, você pode cometer algo ilegal, pode dar prejuízo para sua empresa ou para você. E um detalhe muito importante, comportamento. Vocês já perceberam que algumas falhas... Ô, senhor Hara, está escondido ali. Tudo bom? Algumas falhas, elas são previsíveis, se você entender quem está do outro lado. Isso é importante, a gente entender quem está do outro lado. Eu começo com uma pergunta. Os 3 slides são iguais em todas as palestras minhas, todas. Tá, uma ou outra não é, mas eu adoro essas perguntas. A primeira pergunta, meus dados estão seguros na nuvem? Vamos tentar responder no final? Esse também é obrigatório, para quem não sabe. Por quê? Porque todo mundo, quando fala de segurança da informação, lembra da integridade, ou seja, meus dados não podem ser modificados, os dados estão lá, tem que continuar lá. Lembra da confidencialidade. Aliás, o pessoal confunde a segurança com confidencialidade. Ou seja, quem não deve acessar tem que continuar não acessando. Só que esquecem do seguinte, volta, vai embora não. Disponibilidade. Disponibilidade é um quesito de segurança também. Ou seja, o dado tem que estar disponível. Fazendo um exemplo também, quem já viu algumas palestras minhas sabe que eu sempre dou esse exemplo. Você chega num mercado e aí você pega seu cartão, você tem a senha, é a que você registrou. Ela está íntegra, legal. Bom, você não anda com uma camiseta dizendo minha senha do cartão é tal. Ela está confidencial, bacana. Chegou na hora de pagar, esqueceu de pagar? Esqueceu da senha? Disponibilidade? Que adianta toda aquela informação? Percebam que isso é segurança da informação. É quando você consegue utilizar uma informação de forma adequada no momento que você precisa. E que as pessoas que necessitem e tenham direito de acessar essa informação também consigam, ok? Uma outra pergunta, e acaba o slide que eu coloco em todas, mas são alertas, são coisas importantes. Vocês investem adequadamente em segurança? Porque muitas vezes você vê uma coisa que você fala, eu vou investir dessa forma. Ele já até sabe qual que é, né? Eu vou investir dessa forma, isso é bom. Ou chega alguém para lhe vender e fala, esse produto vai salvar a sua vida. Você não viveu até hoje sem isso. Isso é incrível. Isso é uma nova tendência. Não sei aonde só se usa isso. E aí você compra uma trava para bicicleta. Entenderam por que eu mostro? Segurança, você tem que investir de uma forma que você consiga os seus resultados. Que você consiga realmente algo seguro, não com sensação de segurança. Com certeza esse coitado que deixou isso aí estava se sentindo seguro. Ele falou, bacana, tá trancado, né? Legal. Então, levaram a bicicleta inteira, ele tem um pneu, pode montar um monociclo. Bom, lembrando, eu peguei isso aqui de um artigo bem legal, no final vou dar umas referências para vocês. Eu peguei isso aqui porque é bem legal, porque isso aqui é como era no passado, como é uma infraestrutura tradicional. Ou seja, tradicionalmente você tem, para que algo esteja seguro no mundo eletrônico, né? Você tem todo um rol de atividades que são desenvolvidas, você tem diversas camadas de proteção e aí você acaba tendo o quê? Também outras partes e as medidas, contramedidas e tal. Qual a diferença quando vem a nuvem? A nuvem simplifica a coisa, só que ela não termina. E aí vem o primeiro mito.
Da metade da palestra para frente, nós vamos aproveitar que estamos entre profissionais e fazer um pequeno debate. Eu gostaria que os senhores participassem. Esse começo mais positivo para fomentar as ideias, para dar uma aquecida. As pessoas falam, está lá na nuvem, problema, por exemplo, está no Azure, problema da Microsoft. Eles estão lá gerenciando tudo, tal. Tá correto isso? Não. E aí você não faz a parte de log. E aí? É problema seu gerar o log. Percebam que depois, se acontecer alguma coisa, vocês são os responsáveis por isso. E você colocou um dado sensível de forma não adequada. O que acontece? Que culpa tem o provedor de serviço na nuvem? Não tem nenhuma. Percebam que a nuvem vem para facilitar algumas coisas. A nuvem, ela vem para trazer o quê? Um ambiente um pouco mais seguro. Um ambiente que você tenha disponibilidade maior, que você tenha investimento menor. Mas não é milagre. Quando você fala de Azure, né, Azure, né? Vai ter o pessoal que fala, porque o Windows Azure. Não, eu sou meio lixão, então eu falo Azure mesmo, tá? Bom, quando você fala que o Azure veio salvar as vidas, ok, é legal, é muito legal, só que depende de vocês. Não sintam-se confortáveis ali na nuvem só porque tem uma infraestrutura toda em volta. Lembre-se do desenvolvimento, lembre-se de todo o processo que tem que continuar sendo mantido. Por exemplo, aqui, se você falar, poxa, teve uma escalação de privilégio, ou seja, alguém foi lá, tinha um privilégio menor e, olá, tudo bom? E escalou e conseguiu um privilégio maior. O que acontece? Problema de vocês. Vocês teriam que ter previsto. Então, a primeira coisa aqui é chacoalhá-los no sentido que é muito bom, mas não vai poupar trabalho de verificar se tudo está seguro, correto? Eu sei que muitos dos senhores cuidam. E agora a gente entra na segunda parte. Quando nós falamos aqui da parte de segurança, né? E você pensa em alguns personagens, não é verdade? Então aqui quem é desenvolvedor? Não tá fácil para ninguém, né? Bom, quem é? Brincadeira. Sem vocês nós não temos o que fazer. Profissional de infraestrutura? Pessoas felizes. Bom, e aí você pensa em quem mais? Que outro personagem? Os fornecedores de serviços na nuvem, no caso, por exemplo aqui, a Microsoft, ok? E os usuários, né? Temos que lembrar deles, eles existem, eles causam problemas, mas eles são a razão da nossa existência. Se eles não existirem, nós não servimos para nada, ok? Bom, quando você pensa, falta alguma coisa nesse cenário? Eu sou desenvolvedor, qual a minha obrigação? Fazer um código seguro, verificar se existem alguma vulnerabilidade, pedir para outras pessoas ou contratar serviços para que verifiquem o meu código. Por quê? Porque eu posso achar que esse código é extremamente seguro. Eu posso fazer 1000 testes e falar. Nós vamos falar mais para frente de pen test. Quando nós falarmos de pen test, nós vamos lembrar que o quê? Que o pen tester, ele diz que está seguro do ponto de vista dele. Ele não conseguiu penetrar. Não quer dizer que outras pessoas não vão conseguir. Ok? Bom, aí os desenvolvedores tornam o código mais seguro. Os profissionais de infraestrutura colocam toda a coisa para funcionar e colocam a coisa de uma forma que ela esteja extremamente seguro, bacana. Fornecedor de serviço na nuvem, tá lá funcionando, bacana, certinho, legal. E o usuário está usando dentro das regras e está conseguindo usar. Esse é o ponto. Quando ele precisar, ele necessita e ele deve ter o acesso à informação, tá? Uma coisa que me irrita profundamente, um pessoal de TI muito mais antigo, eu trabalho com isso, eu ganhei meu primeiro dinheirinho com TI com 10 anos, tá? Eu tenho 38, né? Eu informatizei minha escola, porque eles compraram um computador lá e falaram, compramos um computador. E aí minha mãe era advogada da escola, falou, pô, que legal, e o que você vai fazer? Ah, não sei, mas a gente já comprou. Então muita coisa também acontece assim hoje em dia, né? Compra, quero essa tecnologia, quero isso, mas ele não sabe. Os usuários, eles têm o direito de utilizar. Uma coisa que me irrita é o quê? Ah, isso não dá para fazer. Não existe não dá para fazer na informática, na minha opinião. Isso pode ser caro, isso pode ser dispendioso, isso eu vou precisar de uma equipe 500 vezes maior, eu vou precisar de 1 milhão de pessoas para trabalhar, mas dá para fazer. Entendeu? Qualquer um que fale para mim, isso não dá para fazer, desculpa. Como profissional, ele deve chegar e falar, olha, isso aqui é extremamente caro, é um desenvolvimento que vai ser muito longo, ou, por exemplo, esse tipo de segurança não é possível. Você tem que buscar sempre formas de fazer, ok? Tá certo? Falta alguém aqui?
Não, segurança não é uma pessoa, só o da porta ali embaixo. Né? Não é uma pessoa no mundo. O que falta? Vamos lá, agora vamos pegar alguns problemas que estão orbitando neste meio. E eu quero a participação de vocês. Vamos lá, o que é um problema para a segurança da informação? O chefe. Porque ele vira para o desenvolvedor e fala, vai meu, preciso do código. Quem é desenvolvedor mesmo? É o meu amigo aqui no meio. Vai, preciso do código, meu, para amanhã. Vai, pelo amor de Deus. Vai, preciso do código para amanhã. Para amanhã, para amanhã. Tem alguém chefe seu? Ou você está no topo da cadeia alimentar? Nossa, aqui é uma escala. Caramba, ele deve mandar muito ali. Bom, porque ele tá indo daqui para lá, né? Bom, cara, você é o mestre. Bom, mas assim, na verdade, você é o chefe dele, que é o chefe dele, que é o chefe dele. A cadeia alimentar. Todo mundo chefe, certo? Alguém tem chefe? Existe algum chefe acima de vocês? Não, é que eu sou sócio. É outro nível, entendeu? As pessoas aqui... Mas você tem clientes, né? E nós vamos falar dos clientes ali pra frente. Eles são seus chefes. Na verdade, eu sempre... esse ano eu fiquei com uma licença em investimentos e eu fui diretor de uma empresa. E eu falava que os meus, na verdade, os sócios da empresa, eles eram chefes. Eles eram chefes? Não, eles eram os clientes. Minha função era entregar bem o serviço para eles, ok? Bom, então o chefe vai lá e cobra. Preciso desse código urgente, eu preciso. O que você faz? Não vocês, claro, né? Mas o desenvolvedor em pânico, que não é sócio da empresa, que pode ser demitido, o que ele faz? Ele vai lá e dá um Ctrl+C e faz um código, depois ele vai lançar uma adaptação, uma melhoria, um patch, né? E aí o que acontece? Dá caca, né? Dá caca, né? Todo mundo já viu isso acontecer. E aí... Hotfix. Hotfix é maravilhoso, né? Bom, aí você vai lá e tem uma pressão. Então o chefe é um problema. E aí qual a nossa função? Mostrar para os chefes que é importante ter um ciclo de desenvolvimento. Se a coisa foi bem planejada antes, provavelmente você não vai ter problema com ele. Então como mitigar o problema de segurança, chefe? Fazendo um ciclo adequado, um planejamento do projeto, cumprindo as etapas. É difícil, mas funciona. Né? Clientes, falando deles aqui, os clientes também, eles vão cobrar, eles querem coisas absurdas, eles não sabem o que querem. Eu lembro que tinha um amigo meu que era desenvolvedor web, aí eles falaram para ele assim, designer, web designer. Aí ele viraram pro meu amigo e falaram, olha, uma armadilha aqui, eu vou cair nesse negócio em breve, tá? Viraram para ele e falaram assim, olha, contratei fazer o website e tal, não mandava o material, e ligava e falava, cadê meu website? Falei, você precisa me mandar o material. Então o cliente é difícil de lidar. Então vem a dica, tragam o cliente para perto. Ou seja, mostrem para ele a dificuldade. Para vocês que são sócios, vai ajudar até a vender melhor. Mostrem que não é simples. Profissional que fala, isso é fácil? Às vezes é, mas em geral, ele, se der algum problema, falou, você não falou que era fácil? Você não falou que era simples? Então é um problema de segurança, porque ele te acelera também e você acaba criando alguma coisa insegura. Fornecedor de conectividade. Nuvem é muito bacana, nuvem é muito legal, mas você precisa ter a internet para acessá-la. E aí eu vejo diversas empresas que têm apenas um canal, né, de comunicação, elas migram para algum tipo de infraestrutura e dá algum problema. O que que dá? O que que acontece com isso? Ele não consegue acessar. Então lembre-se que quando a gente fala de fornecedor de conectividade, eu preciso ter ou dois, ou um segundo canal de acesso, eu preciso estar monitorando a minha aplicação. Eu não posso esquecer dela, tá? Financeiro da empresa. Falando, por exemplo, de Azure. Adoro Azure. É legal, né? Falar Azure. Né? Azure, eu vou mudar, vou começar a falar Azure. Bom, financeiro da empresa. Financeiro da empresa é um problema. Por quê? Por exemplo, no Azure, você vai lá e você paga conforme você usa o processamento, você usa o espaço, não é assim? Tá, e aí ele te dá um limite. Então é interessante que vocês conversem antes, tá? Pensem também numa outra coisa. Isso daqui é algo positivo. Por quê? Uma das coisas que nós temos que fazer quando, por exemplo, no Windows Azure, para tornar a aplicação segura, o que que é? Limitar os gastos, limitar banda. Isso é medida de segurança, não só financeira. Mas se acontece algum código que vai lá e está sendo utilizado de forma indevida, tal, o que que vai dar? Você vai conseguir limitar de uma outra forma, ok? Funcionário magoado, ex-funcionário. Isso é um problema. E aí eu vejo vários administradores fazendo o quê? A pessoa sai, ele não faz nada. Ele fala, o cara era gente boa, já foi tarde e tal, e ele esquece de tirar aquela pessoa.
Eu já vi crimes que as pessoas tinham saído da empresa há 1 ano e meio e usaram as credenciais. 1 ano e meio. Tá meio ocupado, né, o administrador? Bom, o que deve ser feito? Primeira coisa, quando eu vou lá setar o meu Azure, eu tenho que primeiro criar o AD de administrador e de proprietário, não é isso? Não é o mesmo, né? Lembrem disso? Não é o mesmo. Proprietário é um, administrador é outro. Por quê? Se o administrador morrer, for embora, acontecer uma desgraça qualquer, eu consigo fazer alguma coisa. Tá? Tem gente que usa o mesmo login, que usa o mesmo ID. O que acontece? Dá problema. Então, esse funcionário ele tem que ter as suas credenciais caçadas. Ele também deve fazer o quê? Eu devo checar se ele tem algum pedaço de código, alguma coisa que pode ser utilizado. E antes disso tudo, ele tem que ter um terminho de confidencialidade. De preferência, documentar o que ele teve acesso. Tá? Porque depois ele fala, mas eu nunca tive isso aqui. Ou ele vende um pedaço. Quem é desenvolvedor? Quem já ouviu falar que alguém sai da empresa e vende um pedaço do código para outra empresa? Diz que existe muito isso lá fora, né? Aqui não tem quase, né? Bom, então... Eu falei que eu vou cair nesse negócio? Bom... Foi uma barreira aqui, não. Bom, então o ex-funcionário é um grande perigo à segurança da informação. Não todos. Tem uns que continuam até amigos, você pode até mantê-lo no Face. Mas não, você vai lá e faz o quê? Você tem esse ex-funcionário... Ela tentando salvar minha vida, obrigado. Isso que é amiga, hein? Você tem esse ex-funcionário magoado, aquele que saiu com rancor no coração. E tem também aquele cara que às vezes não saiu com rancor, mas ele tem um interesse financeiro naquilo. Pensem nisso, tá? Não deixem as pessoas saírem com credenciais. Antes de tudo, termo de confidencialidade. E que mais? Documentem o que ele teve acesso. Quem deve fazer isso? Eu já sei quem deve fazer isso, alguém tem que fazer isso. Cada empresa tem a sua cara. E aí vocês têm que achar algum jeito dele estar com isso registrado, ok? Desenvolvedor do aplicativo utilizado. É um problema ou não? Vamos lá. Você está usando, quando eu falo aplicativo, eu falo sistema operacional, eu falo todo o rol de coisas que tem na nuvem. Por exemplo, você tem... volta. Você tem, por exemplo, lá a opção de instalar o WordPress. Vocês já viram? Vocês já viram como é que é? No Azure você tem lá a opção de instalar o WordPress. Dá 3 cliques e está funcionando. Legal. Se ele fecha, quem desenvolve decide nunca mais desenvolver. Ah, mas é a comunidade. A comunidade decide, sei lá, jogar Xbox. Fala, não vou desenvolver mais. Ou pior, ele demora para soltar um patch. Teve um do WordPress que foi bem interessante. Teve uma falha aí de segurança um tempo atrás e ela demorou para ser corrigida. Bom, resumindo, diversas pessoas tiveram seus sites hospedados em WordPress, invadidos e conteúdo pedófilo foi hospedado ali. Olha que interessante. Pensa que lindo o seu servidor fazendo parte dessa balbúrdia. Então, o que acontece? Eu tenho que se eu escolhi aquele aplicativo, eu devo ler os informativos de segurança, ler o que se fala dele. Eu tenho que verificar se nada novo foi descoberto. Em geral, é difícil aquele cara que vai lá e descobre alguma coisa na sua aplicação. Ele vai lá e pega algo que já existe, que está documentado, né? Aquelas falhas de dia zero praticamente não são exploradas pelo grande público criminoso. A grande falha é o que é? Que isso daí às vezes fica 1 ano, 2. Ah, mas no Azure ele faz os patches automaticamente. Legal. As suas modificações no script, elas serão atacadas com isso? Elas serão de alguma forma prejudicadas? Elas pararão de funcionar? Vocês devem ter isso aí em mãos antes. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho um espelhinho lá na minha empresa, por exemplo, de WordPress, vou baixar o beta do novo, vou verificar se tudo está funcionando direitinho. Isso vale para qualquer coisa. Sistema operacional. Quem trabalha aqui em empresa grande? Alguém? Bom, ali, nosso amigo trabalha em empresa grande. Lançou no dia seguinte, coloca? Nunca. Por quê? Você tem que verificar se lá dentro vai funcionar tudo direitinho, não é assim? 2 anos. Tem empresa que é mais rápido, o ciclo é menor, outra é maior, mas nunca é imediato. Tem umas de 15 anos. Tem até mais, meu amigo. Tem umas que devem usar DOS. 4.0, por favor. Nada de 6.22. Bom, então o que acontece? Quando eu falo... Olha lá, um outro parceiro que também está com filha nova em casa. Espetáculo, tudo bom?
Então, aí o que acontece? Quando eu pego isso daqui, eu tenho que prestar atenção e ler a documentação e acompanhar. Isso vale para sistema operacional? Por exemplo, eu estou lá usando o Windows Server 2012. Eu tenho que acompanhar? Sim, porque os patches serão instalados. E aí o que acontece? Vai continuar funcionando minha aplicação? Eu vou dar mais um exemplo. E isso não tem nada a ver com o mundo, nem na nuvem, nem em Azure, mas é legal o exemplo. Lembram quando a Apple decidiu simplesmente não mais rodar Flash? O que acontece com centenas de milhares de sites em Flash? Não foram mais acessados. Só que isso já estava sendo anunciado há um bom tempo. E aí o pessoal foi correr para fazer o HTML5, não é assim? E daria para ter feito antes. Esse que é o ponto. Leiam o que acontece. A partir do momento que vocês escolheram uma plataforma, escolheram alguma coisa, façam aquilo como lição de casa. Ler e acompanhar. Perfeito? Desenvolvedor dos agregados. O que eu chamei de agregado aqui? Por exemplo, eu não estou falando de add-on, tá? Eu estou falando agregado. Por exemplo, para rodar o WordPress, ele usa aqui base de dados? MySQL. Então, e aí? Ele instala o MySQL. É bem legal, faz sozinho, bacana, show. Tá tendo alguma falha no MySQL? Qual o dado que eu vou ter lá? É um dado sensível? Não é? Entendeu? A criptografia dele está adequada? Percebam que isso são pequenos detalhes que, para ter a coisa funcionando, nós às vezes esquecemos. Essa palestra, por isso que eu falei, é um pouquinho diferente das demais. A gente não quer, a gente está lembrando do que não deveria ser esquecido. O objetivo aqui é trazer alguns pontos que vocês na hora vão lembrar dessa imagem horrível na sua frente falando, não esquece de fazer isso, tá? Esse é o objetivo. Desenvolvedor do browser do cliente. Às vezes o browser vai ter alguma modificação, se você faz alguma aplicação que vai rodar via web, você tem que saber antes. Como que eu sei? Baixando o beta, verificando se isso aí está ok. Agora, quantas pessoas vão lá e param de funcionar? Ah, porque teve uma atualização, parou de funcionar. Isso é comum até em site de bancos. Só que um beta não sai do dia para a noite, ele fica um tempinho ali. Deveriam ter adaptado antes. Tá? E governo e legislação. Agora eu entrei numa área que já saiu do dia a dia de vocês, pelo menos da grande maioria, não é? Por enquanto, isso aqui eu acho que a maioria dos senhores lembra de tudo ou da maioria, não é? E governo e legislação? Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet. Ou pior, por exemplo, você tem algumas regras do sistema bancário que te obrigam, quando eu falo legislação é no sentido amplo, tá? São regulamentações do Banco Central, por exemplo, coisas que se apliquem exclusivamente às pessoas. Por exemplo, se alguém aqui trabalha num hospital, ele é obrigado a manter o sigilo das fichas médicas, dos prontuários médicos. Entendeu? Se alguém aqui trabalha, sabe disso. Então, e se não manter esse sigilo? E se você desenvolver uma aplicação web e ela não estiver de acordo com o Código do Consumidor? Ah, mas eu tenho que entender de lei? Sim, a lei é que nos faz estar vivos aqui. Senão essa é a balbúrdia. Eu baixinho, então, ia apanhar e me matar rapidinho. Bom, mas a lei é que nos faz. Então a sociedade trabalha com leis. E quando eu falo de governo, é o quê? Por exemplo, tarifação de qualquer serviço. Que imposto que eu tenho que recolher? Que imposto eu não tenho que recolher? Fala, mas isso é nossa obrigação? Não tenha dúvida disso. Ah, mas tem o financeiro da empresa. Será que ele está entendendo o que está acontecendo? Será que ele tem ideia do que acontece ali dentro? Perceberam o alerta? O alerta é porque depois vocês serão cobrados, não ele. Você não me avisou que isso era assim. Tá? Então, quando a gente fala de legislação, isso inclui, por exemplo, Marco Civil. Isso inclui que vocês são responsáveis pelos dados das pessoas, se eles estiverem armazenados ali dentro. Totalmente responsáveis? Totalmente responsáveis. A guarda está sobre sob a sua guarda. Aí você fala pra mim, mas não foi culpa minha, foi um infeliz desgraçado que não tinha o que fazer e que invadiu a minha máquina. A responsabilidade sai de você por causa disso? Criminal, sim, mas civil, não. Ou seja, indenização, essas coisas, vocês que, quando eu falo vocês, são a empresa de vocês. Ah, então é a empresa. Empresa, né? Cadê o chefe? Foi embora ali? Foi. Então ele não está aqui, vamos falar. Ah, empresa tem dinheiro, né? Tudo bem. Então a empresa pode cobrar de vocês depois. Esse é o alerta. Percebe quando a gente fala de segurança, é manter funcionando, no dia seguinte não bater um oficial de justiça, é o cliente ter o dado ok,
Aí você fala, cara, mas dá para viver com tudo isso? Dá para viver. Só questão de criar uma rotina, ok? E criminosos, adoro criminosos. Bom, eu adoro eles na cadeia. Mas criminosos, por que a gente fala de criminosos? Vamos lá. Eu tenho um prontuário médico, tá? De alguém. E esse alguém, eu trabalho no hospital. E esse alguém, de repente, eu quero saber o que essa pessoa tem de doença. Para quê? Para uma chantagem? Entendeu? De repente ele é muito rico e a família quer matar, sei lá, coisa de filme. Acontece, não muito, mas acontece. Entendeu? E de repente, eu quero simplesmente saber se esse cara tem dinheiro no banco. Eu quero saber se a empresa dele está no negativo, no positivo. Espionagem industrial. Vamos lá. Eu quero saber quanto que ele pratica de preço para tal cara que eu vou fornecer. Quando a gente fala de criminoso, não é só o bandidinho que está assaltando na rua, e muito menos aquele cara que faz pequenas peripécias na web. Eu falo de esquemas profissionais de crime. Eu falo de empresas que contratam outras empresas para espionar os outros. Isso é crime. E isso é o que os senhores não podem esquecer. Que todo esse pessoal aqui vem, em geral, para modificar a sua vidinha tranquila. Aquela noite que você sonhou que ia chegar em casa e jogar um Xbox, o que acontece? Então o site foi invadido. Mas o que foi comprometido? Não sei ainda. Pronto, já estragou a noite. Então, o alerta o que é? É que a responsabilidade dos senhores não muda com a nuvem. Os senhores têm que continuar com o mesmo processo de segurança, um pouco mais tranquilo, porque, por exemplo, as máquinas virtuais já vêm mais seguras, tal, mas o processo da sua aplicação, a guarda dos dados, a forma como esse dado é guardado, ainda é responsabilidade dos senhores. Então é muito legal, eu recomendo, mas nunca vamos esquecer do quanto é necessário, ok? E aqui eu quero dar uma pequena pausa. Eu quero dar... peraí que aqui... Olha, ele ficou doido. Volta. Eu quero dar uma pequena pausa para fazer uma pergunta para os senhores. Quantas vezes... O ano passado foi bem legal. A gente fez uma mesa e aí teve algumas perguntas. E aí quando alguém trazia um assunto, a gente desenvolvia esse assunto. E aí pensando nesse ecossistema, o que os senhores pensam para melhorar isso? Como que eu posso ter, por exemplo, um desenvolvedor, uma aplicação mais segura? Vamos lá, alguém? São todos profissionais. Uma das coisas que garante uma boa segurança, pelo menos dentro da AWS, é uma rede interna, VPC, né? Perfeito. Você transmitir todos os dados pela sua rede interna sem precisar rotear para fora. Isso é uma grande coisa de segurança que faz com que as suas próprias coisas não sejam observadas pela rota externa. Perfeito. Aí assim, vamos aprimorar a ideia dele. Agora eu tenho ali uma rede interna, e esse é que vai ser a ideia agora. Por alguns minutos a gente vai fazer um pequeno diálogo, que alguém traz uma ideia e a gente tenta aprimorar. Ou seja, um profissional cedendo um espaço para o outro, ajudando, tá? Bom, que é o conceito nosso de comunidade aqui na Microsoft, né? Ajudar o pessoal a se desenvolver. Eu preciso dar uma olhada também nas credenciais dessas pessoas. Por quê? Quando você fala em rede interna, muitas vezes a pessoa fala, é aqui, é nosso, é meu amigo, pô. Tá no meu Face. Não é verdade? Então a gente esquece dessas pessoas. Não, a segurança pode ser o seu melhor amigo. Credencial é credencial, entendeu? Nível de acesso, o que pode acessar, log é log e não interessa quem, tá? Só citando um exemplo disso, não é o caso de nenhum dos senhores, mas uma vez eu vi uma empresa de transporte de valores que ela simplesmente tinha um share na rede de tudo. Então não tinha nem domínio, não tinha nada. Então quando a gente pensa que a coisa é ruim, ela é bem pior. Então o pessoal podia abrir lá o operacional, ver onde que é o carro, buscar o quê. Percebam que isso é perigoso. Entenderam o detalhe? Quando a gente fala, quando está em ambiente interno, a gente fala, tá tranquilo. E aí pensa na internet. A internet é a desgraça da humanidade? Não! A mesma segurança que eu busco ali, eu tenho que buscar aqui dentro. Mas foi legal e aí começa a ficar legal. Então eu tenho que ter uma rede interna, que a informação circule ali de forma mais restrita e com controle de todo mundo. Que mais? Perfeito, e isso daí também serve para ver o quê? O quanto eu estou gastando de processamento e tudo mais, quer dizer, economiza dinheirinho, que é muito bom. Ele tem uma sugestão ali. Ter uma equipe alocada, alguma coisa assim, para tentar invadir, tentar... Então, a gente vai falar disso em Pentest, tá? É bem legal, mas assim,
Eu tenho sérias restrições com pentest, Por quê? Porque a partir do momento que eu tentar invadir a sua aplicação, seu site, ou o que seja, quer dizer que eu não consegui, ou que eu consegui. Não quer dizer que se ele tentar, vai conseguir. Ah, mas tem frameworks de trabalho para segurança, não é verdade? Existem os frameworks. Ok, mas tem aquele detalhezinho que às vezes alguém tem a ideia e o outro não. Tem aquela coisa que foi explorada e o outro não explorou. Existem empresas especializadas nisso. Então, mas é isso que eu digo. Você não pode ter a confiança plena. Ela é especializada nisso, mas quer dizer que ela não conseguiu. Será que uma outra consegue? Aí não pode entrar na neurose. Ah, essa não consegue, vou ver essa, vou ver essa. Hã? Você nunca vai ser 100% Nunca. cobrir. Esse que é o detalhe. Esse que é o detalhe. Chegamos no ponto que eu queria. Você nunca vai estar sendo 100% seguro. Isso na nuvem, fora da nuvem, em qualquer lugar. Por quê? Porque sempre tem alguém que você tem que acordar todo dia e falar, existem brechas no meu sistema e eu devo buscá-las, tá? Então esse é o ponto. Se eu contrato uma empresa, legal. Não vou chegar e falar, tá tudo seguro, eles testaram. Esse aqui é o raciocínio que eu queria que os senhores chegassem. E foi legal que vocês encontraram. É minimizar. Exatamente, você minimiza e esse é o ponto. Como que eu minimizo isso? Lembrando de todos os personagens, usando as técnicas que a gente tem para tornar o código mais seguro. No final a gente vai dar algumas referências bem legais que os senhores podem buscar e eu recomendo que leiam. Ah, mas eu já tenho tanta coisa para fazer. Pensa que isso daí vai economizar um dia. O senhor vai poder chegar um pouquinho mais cedo em casa? Porque não vai ter algum tipo de invasão? Esse é o ponto. Agora, que nós ouvimos, por exemplo, de um desenvolvedor, pensando em alguém de infraestrutura, o que eu posso fazer para tornar mais seguro? Vamos lá, uma sugestão. Credenciamento das máquinas. Se você falar em cloud, por exemplo, logo você tem, sei lá, uma aplicação que sobe 80 instâncias. Sim. E essas 80 instâncias têm acesso ao seu banco de dados. Por quê, né? Por que 80 instâncias têm acesso? Será que todas precisam? Esse é um detalhe. Isso entra na confidencialidade. Por isso que eu nunca deixo de mostrar aquele quadrinho inicial. Confidencialidade. Somente quem deve acessar, tem que acessar. Isso não vale só para pessoas, tá? Quando a gente fala em processos, em máquinas e tudo mais, é a mesma coisa. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Percebam que os senhores já sabem o que fazer, tá? Mas não esqueçam de coisas que não fazem parte do dia a dia. Ninguém aqui acorda e fala, um criminoso hoje pode entrar na minha rede. Ou será que o governo vai lançar uma lei nova que prejudicará o meu serviço? Não, mas os senhores têm que começar a fazer parte da rotina. Como que eu faço? Eu pego, listo possíveis ameaças, possíveis mudanças, possíveis problemas externos e verifico em que ponto isso está mudando a minha vida, pode afetar. Vejo antes, tá? Esse é um detalhe que muitas pessoas esquecem. E o objetivo dessa palestra foi bem esse daqui. Ou seja, não fazer uma coisa, como é que eu posso falar? Não fazer uma coisa que fique, que os senhores achem na internet. É um lembrete, é um chacoalhão, tá? Então pensando, por exemplo, assim, desenvolvedores agregados, lá que eu chamei de agregados, tá? Mas, por exemplo, que eu sou obrigado a ter no WordPress o MySQL. Ok, será que essa é a melhor opção? Será que eu tenho que pensar como um todo? O WordPress é ótimo. Mas será que isso vale a pena? Lembra quando o MySQL ia deixar de ser gratuito? Lembra disso aí, um tempo atrás? E aí, e se ele deixar de ser gratuito? Como fica a minha aplicação? Como fica o banco de dados? Porque o cliente não quer saber se está em WordPress, 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 WordPress. Ele não quer saber. Esse é o ponto. E aí entra na disponibilidade. Eu vou ter que continuar entregando isso para ele. Perceberam o detalhe? Quando a gente fala que a coisa... Eu tenho que ler a notícia de TI, eu tenho que acompanhar o mercado. Pensando aqui, que mais que a gente pode pensar de coisa boa? Negação de serviço, né? DDoS. Então, DDoS é uma coisa engraçada. Por quê? Porque aqui quando você fala em DDoS... É um dos poucos testes que você não pode fazer. Não pode, tá no contrato, não pode fazer na plataforma Windows Azure. Você não pode fazer um teste de DDoS. Teste de carga Tá. também não? Porque teste de carga é uma certa forma. Então, se você tiver a carga contratada e compatível, ok. Agora, você não pode chegar lá e disparar um ataque. Tá lá. No formulário de pentest, inclusive, que eu vou mostrar aqui, esse formulário mostra isso daí, exatamente, que você não pode, né, fazer DDoS. Por quê? Porque eles têm jeitos de mitigar, mas sempre você vai estar prejudicando o serviço dos outros. Tá? Então o DDoS é um grande problema. Como que eu vou fazer para mitigar o DDoS, então?
Como que eu faço? Como é que é? É quantidade de DOS, não é? Não é, como é que chama? Não é qualidade técnica, é quantidade. Não é quantidade? O Ping da Morte você desenterrou, hein? Nossa, esse cara desenterrou agora. Temos ali, vai. O Arnaldo falou pra usar o TMG. O TMG. Boa, Arnaldo. Boa, Arnaldo. Boa, Arnaldo. Não, então, na verdade você tem diversas medidas. E aí você fala assim, peraí, mas eu tenho que me preocupar com isso? Lógico. Lógico que tem. Se os senhores lembrarem... Oi. SQL Injection pode fazer ou não? Não sei, aí tem que olhar o contrato. Não sei te falar mesmo. De coração não tenho a menor ideia. Da aplicação. Então. Mas eu não sei. Eu acho que pode, porque na verdade você está atacando uma base de dados sua mesmo. Entendeu? E não está gerando um processamento absurdo. Né? Então o que você pode fazer? Usar, por exemplo, uma técnica de CDN. Ok? Como que eu faço para usar uma técnica? O próprio Azure tem isso aí. Ele tem já isso aí, já quase pronto. E aí você pode distribuir em diversos lugares. Quando aqui está sendo atacado, eu fecho essa porta e transfiro para cá. Isso ajuda muito. Pequena medida, simples. Ah, mas vai evitar? Vai parar a coisa? Talvez não pare, mas diminui. Entendeu? Você acaba tendo uma vantagem. Alguém tem mais alguma ideia de problema? Para a gente discutir um pouquinho? Estava um excelente file, né? Então, na verdade... Paralelo Isso não resolve 100%, porque assim, o problema é a disponibilidade. Porque a tua aplicação vai continuar sem funcionar. O que eu quero é que ela volte a funcionar. A única coisa que o Firewall pode ajudar é você fechar a porta. Só se estiver na borda, né? Ele só vai te ajudar se você estiver na borda, né? Que isso você não tem aqui, nem, às vezes nem na sua empresa. Pois não. Verificação periódica de backup para integridade. Olha aí que legal. E uma coisa melhor ainda, o backup sempre funciona. O que não funciona é o restore dele. Isso daí que eu ia falar. Tem uma empresa, uma multinacional, que uma vez eu vi um caso bem interessante. Eles tinham lá um robô magnífico de backup, coisa bonita até de ver, sabe aquela coisa legal? E era gigante, era coisa linda, cara. Só que o que acontecia, eles nunca fizeram o restore do backup. E aí eles um dia precisaram. E o que aconteceu? Chegou o administrador, todo levinho lá, fala, tem backup, tranquilo, fica tranquilo. Todo mundo, estamos tranquilo, vamos tomar café, ele tem o backup, vou restaurar. E aí o que aconteceu? Olha lá, ele está... você está zoando com o seu chefe, hein? Né? O que aconteceu? Já aconteceu? Abra seu coração. Aconteceu com um colega de trabalho. Vamos ouvir aqui, ele está abrindo o coração. Tinha um backup, só que o restore não... O restore simplesmente não funciona. Então, aí você tem que testar. Isso é um ponto. E o backup, ele tem que estar o quê? Ele não pode estar na mesma máquina virtual. Eu já vi gente fazendo ali, né? E aí esse... O local é backup, né? Exatamente. Eu já vi um também que o cara comprou, foi bem interessante, ele fazia na sala ao lado. Faz pegar fogo. Aí ferrou, né? Aí vai queimar, né? Fala, e você também, né? No inferno, né? Bom, É o que aconteceu no World Trade Center. no World Trade Center... Eles tinham um backup na outra torre. Mas aí também já é o cúmulo do absurdo da desgraça do mundo, né? Imagina, você fala, se essa aqui pegar fogo, eu tenho ali do lado. O cara fala, mandei pras duas. Né? Não, mas é. Mas você vê como é que é. Mas aconteceu. Não, aconteceu. Você tem que ser paranoico. Então, aí que entra um ponto. Ele falou um negócio e eu pensei que alguém ia falar, e legal que você falou. Tem que ser paranoico. Segurança é paranoia, gente? Pouquinho, né? Pouquinho. Não pode ser muita, senão você não dorme, né? Aí você vê com um remédio, o cara chegando em casa tremendo. Não. Então, o que acontece? Eu tenho que ter um planejamento de ação para não virar paranoia. Eu tenho que pensar em todas as hipóteses. Eu pego e separo um tempinho daquele dia que já tem 30 horas, né? Não, tem só 24, né? Vai fazer falta. Mas você separa um tempinho para pensar nessas hipóteses. Por exemplo, a pessoa pôs no prédio ao lado. Tá, e se acontecer alguma desgraça? Aqui, por exemplo, na mesma rede elétrica. Então, o que você faz? Por exemplo, a nuvem é uma ótima opção também. Às vezes que você tem uma nuvem híbrida, ou, por exemplo, você tem uma nuvem privada, tal, legal, você pode fazer backup. Mas tem até uma coisa que o pessoal não pensa, assim, tô colocando, beleza, vou colocar todos os meus serviços no data center do Brasil. Eu tenho um problema que caiu o data center do Brasil. Que isso já aconteceu, vários data centers que caiu. E como que quando você fala em data center, é uma coisa sempre complicada, né? Por isso que aqui, por exemplo, aí que entra alguma diferença, né? Acho que o Rara, nós falamos disso na última que nós fizemos, o que era?
no fim do Windows XP, em algum momento a gente falou isso aí. Teve um evento. Nossa, isso é uma coisa interessante. Por quê? Você falou aí do backup, ele... o que você falou? Desculpa, deu pane. Da redundância do data center. Nós falamos isso daí. Isso é um ponto interessante, que a tecnologia de cloud, ela automaticamente vai funcionar em vários lugares. Diferente de um data center. Quando você fala em colocation, você vai lá e coloca a tua máquina, você tem esse risco. No cloud já minimiza. Entendeu? O cloud preto da Microsoft, ele vai separar em diversos data centers mesmo. Entendeu? Então é uma coisa interessante. De repente você pode... Pois, claro. Não, mas a ideia é interromper, a gente bateu um papo agora. Mesmo na nuvem, o colega falou ali que você tem zonas de disponibilidade. Você não vai deixar só na zona de São Paulo, por exemplo. Aí que vem. Por isso que é legal. Olha que legal. Ele deu a solução para esse problema. Quando você escolhe a zona que está ali, o que você faz? Você está dizendo que todo mundo está no mesmo lugar, não é? Então você coloca em zonas diferentes. E aí o que acontece? Você já mitigou mais um problema. Percebam que as soluções... Mas você acaba ganhando outro, né? Se você tem um data center em São Paulo e precisa pingar lá nos Estados Unidos, minha latência, ó. Mas está funcionando. Entre parar em São Paulo e não acontecer nada, nunca mais... Mas pode existir um plano melhor, como simplesmente você fazer uma recuperação de desastre de cover. Não, mas aí a gente está falando o quê? Toda a sua infra em uma outra zona, mas necessariamente você não precisa estar funcionando em duas. Perfeito. Mas ela tem que estar disponível. Esse que é o ponto. O que você vai fazer é conforme a sua necessidade. Mas tem que estar disponível. E por que eu fiz essa brincadeira? E ela estava durando, e a ideia mesmo que ela durasse 10 minutos? É para quê? Para que façam esse exercício. O ensinamento dessa brincadeira eu não trouxe nada novo. Mas a ideia é o quê? Que os senhores façam esse exercício. Sentem com os amigos no bar, falem do jogo da Argentina, perdeu. Bom, falem de qualquer coisa, mas façam esse exercício. E se acontecer tal coisa? Aí pega o outro e dá outra ideia. Percebam que é isso. A ideia desse bate-papo foi mostrar que, conversando, a gente consegue levantar pontos que às vezes você fala, poxa, com certeza alguém aqui falou, pô, essa é uma ideia boa. Ou de repente você já sabia daquilo. Mas você reforça coisas, né? Você faz a coisa ficar mais eficiente. Continuando. Pentest no Azure. Agora a gente volta para a nossa programação normal. Pentest no Azure. Pentest eu já falei, eu acho legal, eu acho bacana, mas lembre-se, não é salvador. Não é uma coisa que vai solucionar todos os problemas. Mostra que aquela empresa não conseguiu. Mas deu ficar neurótico? Não, você já testou. Ok. Quero uma segunda opinião. Se tiver dinheiro, contrate outra. Se não, ok. O que eu devo fazer para fazer um pentest? Eu posso contratar qualquer empresa e fazer? Pode ou não? Não. Tem que entrar lá. Tem um formulário, na verdade se você puser Pentest Azure já tá fácil lá. Tem um formuláriozinho, aí você vai fazer uma requisição, dizendo data, quem que vai fazer, o que vai fazer, tal. E isso é um problema, porque em geral as empresas de Pentest não querem falar muito o que elas vão fazer, né? Que também cria um outro problema. Qual que é? Será que eles estão fazendo alguma coisa mesmo? Então é importante que eles documentem o que vão fazer. Empresa que é séria documenta o que vai fazer. Por exemplo, nosso amigo Donda aqui é especialista nisso. Se alguém precisar, ele é um cara muito bom. Ele entende do que faz e com certeza não falaria, vou fazer como? Deixa comigo. Ele ia documentar direitinho. O pentest, lembrando que tem 3 formas de pentest, né? Aquele pentest que é black box, você não sabe nada da rede do cara, você não sabe nada do sistema, você não sabe nada. É como se fosse alguém do outro lado ali fazendo. Aí, alguém que não tem ideia. Aí você tem um gray box que você vai lá e fala mais ou menos o que tem e tal, mas não dá muitos detalhes. E o white, que é interno. Ele tem acesso mesmo às coisas. Eu, sinceramente, eu gosto muito mais do interno. Porque pra mim é o que mais vai funcionar. Porque o outro vai mostrar que no chute ou na técnica ele não conseguiu. Esse outro, ele vê todas as aplicações que você tem e verifica se elas estão em conformidade, tá? Então, se for fazer um pentest, é uma coisa bacana, eu recomendo, mas é algo que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você tem que avisar antes e tem que ver se o serviço realmente foi feito. Bom, antes de falar as referências, eu vou falar alguns detalhezinhos que são importantes na área de segurança, tá? Caso os senhores sejam vítimas de algum crime eletrônico, por exemplo, alguém chegou lá e furtou os dados da empresa, o que os senhores devem fazer? Quando está no servidor, tá fácil, tá ali, né, na empresa, né? Eu pego ele, né, faço os procedimentos, ok. E se estiver na nuvem, o que eu faço? O que eu faço? Sugestões?
Não, isso é depois de chorar. Não, o que eu faço? Primeira coisa, chorar é a primeira coisa. Mas a primeira coisa que eu devo fazer, o que é? Realmente assegurar que aquele cenário fique o mais preservado possível. Tá? Então eu tenho que entrar na administração, eu tenho que pegar lá, preservar logs, entendeu? Avisar a Microsoft exatamente, ou qualquer que seja o seu fornecedor, mas avisem para que isso esteja preservado. Porque isso vai ser a prova que muitas vezes vai levar a uma ação criminal ou não. Tá? Esse é um detalhe importante. E aí, depois que eu fiz isso daí, o que eu faço? Procuro o jurídico da sua empresa. E aí vai na polícia para investigar como foi. O detalhe por que eu falei isso daí? Porque quando a gente fala em desastre, no caso de um crime eletrônico, é muito comum as pessoas tentarem sair investigando. E a ideia não é nessa. Obrigado. A primeira levanta uma placa, na segunda levanta uma outra placa, na terceira ataca o grampeador. É assim, a coisa é bruta. Mas, bom, eu não quero grampeador, então vou no tempo. Então, quando você tem um crime eletrônico lá, por exemplo, numa plataforma Azure, você tem que chegar, entrar na sua aplicação, tirar a cópia dos dados, verificar, ou seja, preservar o cenário o máximo possível. É diferente de uma máquina que está ali, que você simplesmente desconecta e pronto, e preserva tudo. Tá? Segunda coisa, os meus dados estão... Eu posso chegar e falar assim, mas meus dados estão em outro lugar. Se houver uma requisição judicial ou policial, eu posso falar isso? Não estão aqui no Brasil, não está sob jurisdição nacional. Não, se vier uma ordem, tem que entregar. Tá? É importante que todos colaborem. E a terceira e última coisa, que é um último detalhe sobre crime eletrônico. Depois que aconteceu, o que eu devo fazer? Entender como aconteceu para que não aconteça de novo. Tá? E aí, quando os senhores falam de crime eletrônico, a gente pensa em coisas sofisticadas, né? Eu vou falar de uma empresa que ela é uma empresa que vende... Eu não vou falar o que ela vende, porque senão vai ficar claro. Mas ela é a maior no segmento. Ela é comércio, varejo, né? Na internet. Mas varejo de um produto específico. E aí, o que acontecia? A pessoa... Opa, tudo bom? Ó, a próxima palestra, não perca, é muito boa. Ele é 10. Mas aí, assim, a empresa vai lá e ela tinha um probleminha. Por quê? Porque a pessoa usava... Você já ouviu falar em Paros Proxy? Tá? Isso daí é para você fazer um proxy de formulários. Recomendo que os senhores façam. Quem mexe com formulário, baixe Paros Proxy e dê uma olhadinha. Paros Proxy. Tá? É uma ferramenta bem bacana. Aí essa pessoa usava o Paros, né? Ele já fez uma cara de malévolo, o Donda, malévolo. E aí o que acontecia? E ela manipulava o formulário. Ele pegava a resposta e enviava o que ele queria. Resumindo, ele comprou os produtos daquela empresa por R$1. Muitos produtos. E ele aplicou um código de desconto que não existia. Tá? E é muito fácil fazer isso, se a sua aplicação não prever. Então, quando eu estou na nuvem, é o mesmo cuidado que tivesse aqui nesse ponto. Eu tenho que testar meus formulários. Eu recomendo, por exemplo, que usem isso daí. Quem lida com formulário, obrigatoriamente tem que fazer isso daí, verificar o que posta onde e o que é manipulável. Campo escondido, tal, isso daí dá para manipular tudo por ali. E esse é o ponto. Eu não posso esquecer da segurança que eu sempre busquei ali na plataforma física. Esse é o grande recado. Discutam, entendam e não esqueçam de que sempre do que eu busquei. No caso ali, por sorte, a pessoa comprou uma quantidade absurda. Então ficou claro que era uma fraude. Tá? E depois foi descoberto o que ele usava, como ele usava e tal. Então esse é um ponto. Aqui, dando algumas referências, né? Normas da família 27000, então tem 27001, 2 e tal, tem várias lá, e aí conforme o cenário de vocês é interessante dar uma lidinha. Qual que é a vantagem de usar essas normas, de seguir as normas? Que se alguém contestar um dia que vocês não estão fazendo o procedimento correto, você fala, mas eu estou seguindo as normas de segurança. Isso vale para um cliente, isso vale para um caso de uma invasão, alguma coisa, mas eu tomei todas as medidas necessárias para o fato. Tá? Então é muito importante que isso seja seguido. Que mais? Tem alguns documentos aqui da própria Microsoft, né? Então esses documentos, eles estão disponíveis. Esse daqui é bem interessante, não é um documento no caso, eu não sei nem porque foi parar na referência, mas tudo bem. Esse daqui é bem legal porque é uma análise de malware, isso é fornecido gratuitamente, você pode instalar, você pode ativar nos seus serviços, né? E ele já faz a análise de malware constante. E aqui sim, esse aqui é uma bíblia de segurança e aqui nós temos o Instituto Americano de Normas Técnicas e Tecnologia, ele tem
um wiki, inclusive, para discutir a parte de cloud. E aí você vai ver as tendências governamentais e de normas técnicas americanas para isso, que estão um pouquinho mais avançadas no ponto de vista de estudo, né? Qual que é a vantagem de eu olhar isso aqui? Porque se eu seguir aqueles conselhos, eu consigo uma proteção maior. Em que ponto? Que se acontecer uma desgraça, eu falei, olha, eu fiz as melhores práticas possíveis. Entendeu? Um cliente não vai poder te processar ele vai poder, mas ele não vai conseguir uma indenização tão grande, porque a sua culpa diminui. Isso entra naquele ponto que nós mostramos legislação, tá? Hoje foi só um bate-papo, né? Como eu falei para os senhores, todos os senhores são profissionais. Aqui, a ideia é só dar o start da segurança e lembrarem disso e não esquecerem dos pequenos detalhes. É legal ver as coisas mais avançadas, né? Que, por exemplo, nosso amigo Giovanni vai mostrar aqui, são mais avançados, mas aquelas coisas do dia a dia, aquele funcionário que saiu, e aquela lei que vai mexer na minha plataforma de alguma forma, entendeu? Isso tudo não pode ser esquecido. Senhores, por favor, continuem vendo isso todos os dias, para que os senhores tenham uma aplicação muito segura, para que sua infraestrutura esteja segura e que os senhores possam usar a nuvem da melhor forma possível. Olha lá, o moço do grampeador. É isso aí, senhores. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado, viu?